Introdução. As mães e o luto. A mais bonita lágrima é a da saudade, pois ela nasce dos risos que já foram, dos sonhos que não acabam e das lembranças que jamais se apagam. Não consigo conviver com essa dor. É muito difícil para mim. É dor, somente dor. É uma angústia que não tem fim. Às vezes penso que não vou conseguir viver sem meu filho. Mãe nenhuma merece passar por isso. Meu sofrimento não é fácil. É muito difícil, o vazio que a gente sente é muito grande. Hoje a saudade está mais forte. Essas são algumas das frases que ouço das mães que passam pela dolorosa prova de ver um filho morto. São mães ansiosas, angustiadas, machucadas, doloridas pela separação física daqueles que tanto amam. Em muitos anos, ministrando palestras espíritas, a morte sempre foi um tema que me impressiona. Sempre gostei dessa realidade, da certeza da continuidade da vida, da permanência da individualidade, do reencontro com aqueles que favorecem o nosso bem-estar, seja aqui, enquanto encarnados, seja do outro lado da vida, na condição de espíritos. Somos seres imortais. Morre-se a vestimenta perecível, a qual serve de roupa para que o nosso espírito experimente novos desafios. No entanto, o ser espiritual, que em essência somos, é imortal. A notícia da perda de entes queridos nos invade a cada dia, seja através dos noticiários televisivos, em sites na internet, e-mail que recebemos ou pessoas que encontramos pelo caminho. Convivemos diariamente com a realidade da dor que a morte causa, embora nem sempre paremos para pensar acerca dessa verdade absoluta. Mais cedo ou mais tarde, seremos também atingidos por ela. Não sabemos qual o dia, muito menos qual a hora. Desejamos apenas, e neste caso, só nos cabe desejar, que ela se adie, que não nos atinja tão cedo, e principalmente que não atinja aquilo que temos de mais sagrado na vida, nossos filhos. O fato é que a morte parece não entender esses nossos desejos de paz. Comumente surge em nossos lares e leva para longe aqueles que mais amamos. Leva consigo o brilho dos nossos olhos, a força para continuar vivendo. É verdade, a morte provoca mudanças em vários sentidos na vida daquele que foi embora e na vida daquele que ficou. Previsivelmente, há uma ordem a se cumprir. Pais e mães deveriam ir antes dos filhos. O fato é que essa ordem é muito frágil, facilmente pode se romper. São tantas Marias que caminham, tendo que conviver com a dura realidade de ver essa ordem previsível da vida não ser cumprida. Marias de todo o mundo que carregam dentro de si a ferida que a partida do filho deixou. A partir daí, podem nascer vários conflitos que o processo da morte e o processo de luto desencadeia. Lidar com a dor de conviver sem a presença material do filho adorado não é uma tarefa fácil. Não é. É difícil para aquele que não vive ou viveu o luto imaginar-se na condição de quem o está experimentando, já que somente a arte da imaginação por si só provoca uma espécie de comoção tão grande que chega a incomodar. Talvez pelo fato de que ao falar da morte do outro nos deparamos
com a certeza do nosso fim. O pesar daquele que não viveu a experiência de ver um filho desencarnado é, na verdade, um rabisco da dor, que a mãe enlutada sente, em graus muito maiores. Nas palestras que ministro, ouço várias mães em desabafo dizerem que o cordão umbilical que unia o filho e a elas foi cortado no momento do nascimento, mas é como se houvesse um outro fio, incapaz de ser cortado, a nos ligar. Sinto sua presença todos os dias junto a mim, revelam. Esse elo que liga a mãe e o filho existe antes, durante e depois da encarnação. A própria ciência confirma a interação existente entre mãe e filho desde o ventre. São os filhos, como costumamente dizem as mães, uma extensão delas. Em muitos casos, o amor entre a mãe e o filho surge antes da concepção e se perpetua pela eternidade. Enquanto encarnados, iremos amar aquele filho, aquela filha, por incontáveis anos e continuaremos a amá-los mesmo quando já estivermos na espiritualidade. Também, os filhos que vão embora antes dos pais permanecem ligados a estes pelo amor. Também anseiam pelo bem-estar e saúde espiritual daqueles que ficaram. Sofrem tanto quanto o pai, tanto quanto a mãe, a separação, e nutrem vivo o desejo do reencontro, do abraço apertado e do olhar carinhoso. Alguns podem discordar dessa realidade, mas, como nos dizia doutora Elisabeth Kubler-Ross em seu livro A Morte, um Amanhecer, quando morrerem, eles conhecerão a verdade. Apesar de não ser espírita, a doutora Elisabeth escreveu livros referentes à temática da morte, ricos de ensinamentos espíritas, muito citada pelo orador espírita Divaldo Pereira Franco. Hoje ela se encontra no mundo espiritual, mas seus livros seguem sendo uma grande contribuição, dando lenitivo a quem passa pela experiência da morte de um ente querido. Durante mais de 20 anos, a doutora Elizabeth, sendo médica, trabalhou exclusivamente com pacientes em estado terminal e extraiu dessa experiência os conceitos de vida e de morte, que serviram de base para que pudesse escrever seus livros. As experiências vividas por cada paciente abriram-lhe a consciência e facilitaram-lhe a compreensão do entendimento real da vida. Para ela, vida e morte são a mesma coisa. O fenômeno se confunde. O nascimento é o abrir as portas para o mundo material, e o morrer é o abrir as portas para o mundo espiritual. No primeiro capítulo do seu livro A Morte, um Amanhecer, ela afirma, diante das pesquisas envolvendo as vivências dos seus pacientes, que todas as pessoas envolvidas têm plena consciência de ter deixado o corpo físico e de que a morte, como a entendemos em linguagem científica, não existe. A morte nada mais é do que o abandono do corpo físico, assim como uma borboleta abandona o casulo. É uma transição para um estado de consciência mais amplo, no qual você continua a perceber, a entender, a sorrir e pode continuar se desenvolvendo. A única coisa que você perde é algo que não necessita mais, ou seja, o seu corpo físico. Essa é uma tese perfeitamente espírita. Morrer é mudar de local, mudar de ares, mudar de mundo. É o interrelacionar-se continuamente uns com os outros, encarnados e desencarnados. Outra comprovação realizada pela doutora Elizabeth, a qual constituiu-se também
o que poderíamos considerar sendo outra tese espírita é o fato de que, na hora da transição, os seus guias, os seus anjos da guarda, as pessoas que você amou e que já se foram, estarão ali para ajudá-lo. Podemos comprovar isso sem sombra de dúvida, e é na qualidade de cientista que faço essa afirmação. Há sempre alguém para ajudá-lo no momento da transição. Não somente a doutora Elizabeth, mas tantos outros cientistas comprovaram e ainda hoje comprovam a existência da sobrevivência da alma após a morte. Vivemos na matéria e vivemos na espiritualidade, trocando a roupagem física sempre que for necessário, por meio da reencarnação, com a finalidade de nos aperfeiçoar e evoluir um pouco mais. Para as mãezinhas que sentem a falta material que o filho querido faz, saber da existência da vida após a morte é verdadeiramente uma alegria, uma esperança, uma consolação, já que a dor de perder um filho chega a ser gritante, quase insuportável, tanto que algumas mães chegam a sentir fisicamente a dor emocional que as maltrata em forma de falta de apetite, insônia, crises de choro, sudorese, palpitação, sendo estas as sensações mais comuns narradas pelas mães enlutadas. Durante meses, percorri este universo que essas mães vivem, cheio de dor e saudade. Não foram poucas as vezes que tive de engolir o choro, segurar a emoção para dar passagem ao depoimento tão sentido, sofrido de cada mãe, que gentilmente aceitou conversar comigo. 3 destas mães colaboraram na construção deste livro, cada uma com o seu jeito. Elas foram capazes de relatar todo o processo vivenciado, quando do momento da morte do filho até a organização do luto. Apesar de não se conhecerem, suas histórias se confundem e certamente serão capazes de amenizar um pouco que seja a dor de tantas outras mães que vivem isoladas em seu próprio sofrimento, sem saber como prosseguir. Conversar com as mães enlutadas trouxe-me um grande ensinamento, que é possível encontrar, apesar da morte do filho, forças para continuar. Essas mães continuam com saudade, com dor, e todas, sem exceção, acreditam no reencontro futuro. Superam a cada dia a dor. Choram quando sentem a necessidade íntima de extravasar cada desejo que seu corpo sente da presença material daquele que partiu. Mas compreendem também que superar a dor não significa jamais esquecer. Superar para elas tem outro significado: esperança e fé no futuro.